está com a gente nessa tarde tão bonita. Paula Cian, dermatologista, seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. O que em geral acontece com a nossa pele quando as emoções estão descontroladas, a gente pode dizer assim? Ou que tipo de emoção interfere na saúde da pele, doutora? Eu acho que a questão é pensar, como ela falou, da questão do corpo ser um só. Quando você tem as emoções descontroladas, não é um descontrole pontual, né? Então é uma coisa prolongada há mais tempo. Então quando você tem os hormônios do estresse, a adrenalina circulando há mais tempo, que sinais o corpo te dá para você realmente começar a perceber as emoções e procurar um médico psiquiatra, por exemplo? Queda de cabelo, acne, começar a suar além da conta, mas você, mesmo não estando num esforço físico, você está suando muito. Você pode ter queda de pelos do corpo, pelos do braço, pelos da perna, pelos pubianos. Você pode ter boca machucada, ter muita afta. Então, são várias as lesões que podem acontecer e o corpo está falando assim, pelo amor de Deus, olha para as emoções. O que mais a senhora verifica, né? Você verifica em clínica, nos pacientes, em relação a essa conexão, emoções e doenças da pele? Depende da idade, depende do gênero, né, do sexo e das condições de vida dessa pessoa. Então, por exemplo, um caso que eu estava conversando com a doutora Patrícia lá nos bastidores. Um menino de 13 anos que chegou para mim com uma falha no cabelo, que chama alopecia areata. Então, é uma área onde cai o cabelo e fica uma área totalmente pelada, sem cabelo algum. E aí você pergunta assim, o que está acontecendo na sua vida, o que está te estressando? Teve alguma doença, alguma internação, algum acidente? Porque é difícil um adolescente saudável ter esse tipo de coisa. E aí, descobrindo, o menino estava viciado em pôquer online. Então, o estresse que aquilo causava nele, a dependência psicológica e química, né? Porque quanto mais estresse, mais hormônio você libera, mais neurotransmissor, mais o corpo precisa daquilo para manter o vício. Ele teve uma queda de cabelo abrupta a esse ponto. Homens adultos, muita caspa, psoríase. Eu tive paciente que perdeu o pai, questão de luto, falecimento, uma psoríase que foi do pescoço até o pé, todo pintado de lesão. Paciente que chega com afta, e tem afta genital também. Paciente que eu brincava com ela que ela tinha alergia à sogra. Toda vez que ela ia visitar a sogra no Rio, ela voltava com urticária. Então, são várias as manifestações. E aí é que eu acho a importância do médico olhar para o paciente como um todo e falar assim, o que está acontecendo na tua vida? E entender que esse estresse eu não vou conseguir cuidar, que eu preciso encaminhar para alguém que esteja capacitado. E é de imediato fazer essa conexão, doutora? Ou é um olhar assim que a gente diz para todos que nos acompanham, até para os novos médicos, né? Você tem que olhar o paciente de forma integral. Você precisa falar com o seu médico além do sintoma e daquilo que você está apresentando. A gente precisa dessa relação mais ampla também para poder fazer o diagnóstico. Muito importante você ter perguntado isso, eu acho que isso é fundamental. Só que o médico que está ali também é uma peça humana. E se ele não tiver essa abertura para ele perguntar, reconhecer, às vezes vale a pena trocar de profissional, tá? Eu precisei passar por situações na vida para eu criar uma empatia diferente e começar a ver o paciente de uma outra forma também. Porque o médico, ele é educado para olhar a forma técnica das coisas. Medicina ocidental trata a doença, então você chega e você dá um sintomático. Então, você precisa ter uma modificação interna no médico, eu acho que para olhar o paciente de uma outra forma também. Sim. E um pouquinho mais de experiência de idade também. Não estou querendo preconceito de recém-formados, mas eu acho que um pouco de experiência e estar um pouco mais calejado na vida ajuda. Agora tem participação da audiência. Vamos lá com a pergunta na tela. Quem está com a gente? Irenici Jesus, seja bem-vinda, querida Irenici. Acertei a pronúncia do seu nome? Espero que sim. Boa tarde, ela diz boa tarde para você também. Ela conta, ó, somos do interior de Minas. Tá com a família acompanhando? Que bom. Minha filha, aos 16 anos, nos conta a Irenici. Minha filha, aos 16 anos, foi diagnosticada com esquizofrenia. Ela faz uso de vários medicamentos de noite e pela manhã, mas não vemos nenhum sucesso. Agora a pele dela está manchando muito. Doutora Paula. Aí abre chave na cabeça, já começa a pensar um monte de coisa. Pode ser efeito colateral da medicação, mas a gente tem que pensar também
qual é o quadro dela e se ela se bate, se ela se machuca, se ela passa alguma coisa no corpo dela. Porque a palavra mancha é uma palavra genérica, né? Estou falando de automóvel, mas não estou falando qual modelo, qual marca, qual potência. Então, precisaria ver. Normalmente, reação a medicamento pode ter dois quadros que são bem diferentes. Um quadro que coça, que verte água, que sai mancha vermelha, que sai pele, e um quadro que faz manchas mais amarronzadas. Precisaria ver, mas precisa ver se ela também não está causando essas manchas, se ela não está se machucando. Sim. Aproveitar para perguntar para a doutora Paula em relação a essas manifestações de manchas na pele, de urticárias, dermatite, que as emoções podem desencadear, doutora. O corpo, quando ele está estressado, ele entende que ele está sofrendo um risco e que ele precisa se manter estressado. Então, normalmente essas lesões são vermelhas. Tá, é vermelho, só que você precisa ter experiência para fazer o diagnóstico diferencial. Então, por isso, passar num dermatologista que saiba diferenciar. E o que é interessante é, se a gente não tratar esse estresse, às vezes a mancha não vai embora. Então, você tem sintomático para urticária, você vai tomar um antialérgico. Você tem tratamento para psoríase, são às vezes imunobiológico, às vezes é uma loção. Você tem tratamento para caspa, você tem tratamento para acne, mas precisa tratar essa causa por trás. Porque senão ela volta. Ela volta. E aí a primeira coisa é, o paciente fica insatisfeito com o tratamento. Ele acha que o medicamento não está funcionando, ele acha que o médico não é bom. Mas ele tem que fazer a parte dele também e ele tem que se cuidar de uma forma mais ampla, como um todo, como a doutora Patrícia falou. E tratar das emoções e olhar para dentro e falar assim, onde foi que eu derrapei, às vezes dá um pouquinho de trabalho e as pessoas fogem disso. Difícil reconhecer, difícil encarar para poder tratar. Agora, eu tenho uma dúvida particular em relação às urticárias. Diga. Porque elas parecem que não cedem com nenhuma medicação quando tem um fundo emocional, né? Ou pelo menos cede por um pouquinho e volta depois. Então é difícil você combater realmente um quadro desse se não for nesse olhar mais profundo sobre o sentimento. A urticária, ela é uma manifestação de que tem uma inflamação não só na pele, é uma inflamação correndo pelo corpo, porque é uma proteína que ela é produzida pelo corpo e aí quando ela sai do sangue e vai para a pele, ela causa as lesões de urticária. Então aí é a questão, como a doutora Patrícia falou, a gente faz os exames para excluir que não tenha nenhuma doença. Mas vamos falar que 96% dos casos de urticária, a gente não acha a causa. Então, ela aparece do nada, ela pode persistir por anos, como ela pode durar 6 semanas, 1 semana, 2 semanas e sumir. Essa paciente que eu brinquei que ela tinha alergia à sogra, ela separou, ela nunca mais teve urticária. As mulheres são mais propícias a esse tipo de somatização na pele dos sentimentos, doutora? Não tanto pelo gênero em si, Sim. Mas as mulheres, elas vivem mais as emoções, elas demonstram mais as emoções e elas acabam se cuidando mais, elas procuram mais médico. Então a gente não sabe se tem homem subdiagnosticado, se menos homem procura, menor número de homens procurando médicos, fazemos menos diagnóstico em homem. Mas a grande maioria dos pacientes no consultório, no meu consultório, 74% dos pacientes é de mulheres. E a doutora falava, né, a doutora Patrícia, em relação a esse olhar para as emoções e para o controle delas, inclusive com técnicas de meditação, para a saúde da pele também ajuda? Tudo ajuda. Pensa que o pensamento é uma coisa muito sutil. A emoção, quando ela já começa a pegar no cérebro, ela já está um pouco mais densa. Quando chega no corpo, já atingiu a anatomia, já atingiu uma estrutura. Então, para a gente ver resultado na estrutura, precisa de mais tempo de trabalho nessa área sutil, mental e emocional. Então, sim, precisa ter o trabalho equilibrado ali das duas coisas, senão só uma coisa não resolve a outra, não. Vamos contar com a participação agora da nossa audiência. Pergunta na tela. Vamos lá. Boa tarde, Maria. Boa tarde para você e também as doutoras. A minha mãe tem uma doença autoimune chamada escleromixedema. Acertei, doutora Paula. A pele fica toda vermelha e enrijecida. Tem a ver com emocional? Dentro da dermatologia, a gente faz diagnóstico de muita coisa. A gente dá nome para quase tudo, mas não é para tudo que a gente sabe a causa.
Quando a gente não tem uma causa específica, sim, pode estar relacionado ao emocional. Por quê? O escleromixedema, ela é uma doença que a gente chama de autoimune. Então, é o corpo lutando contra o próprio corpo. E a gente não sabe o que faz despertar essa luta interna. Então, sim, a gente fala muito que o descontrole emocional, uma ansiedade generalizada, uma depressão prolongada pode levar. Mas aí tem um perigo da gente levar a culpa da pessoa. Ai, como eu sou problemática, ai, eu não faço nada certo, ai, o que eu tô fazendo errado? Então, a gente não pode se chicotear e tem que entender o porquê que a gente está vivendo essas coisas. Então, quando faz o diagnóstico com um dermatologista, eu gosto de encaminhar para o especialista da saúde mental exatamente para tentar entender onde é que desandou ali para bater nessa emoção de forma tão ferrenha. Sim, e olhar de forma mais gentil, então, para si e para o que está acontecendo. Sim. Aproveitar para contar um pouquinho e a gente saber o que é essa patologia que a nossa telespectadora trouxe. Eu já nem consigo repetir o nome, doutora. Escleromixedema. Escleromixedema. É uma combinação de esclerodermia com mixedema. Ou seja, é uma doença autoimune em que o corpo atua contra o corpo. Sim. E aí, o que ele faz? Ele faz com que a pele cicatrize, que é a parte de esclerose. Então, são placas de cicatriz e é uma pele dura, ela não é elástica e ela não se regenera. E o mixedema é a deposição. Então, existe uma proteína que é produzida em quantidade anormal pelo corpo que se deposita nessas regiões. Então, a pele endurecida, com cicatrizes, que não tem elasticidade e que normalmente é mais na superfície. Existem casos que pegam, por exemplo, pulmão, coração, o que atrapalha o funcionamento do corpo nesses órgãos. Quando é só a pele, é mais acometimento estético do que realmente risco de morte. Estamos fazendo um caminho pelas nossas emoções e o impacto delas, quando negativas, na nossa saúde. E em relação à saúde da pele, encontrar também, mais do que o diagnóstico de uma doença, causas que, sendo tratadas, se estão nas emoções, vai dar um up na vida. Dá tempo para rejuvenescer? Ou aí já é muito? Estresse prolongado envelhece antes da hora, com certeza. A pele sofre. A pele sofre porque o corpo está em desequilíbrio, então você começa a ter uma degradação de colágeno, uma produção de colágeno de má qualidade, você pode ter sangramento na pele, você pode ter associado um cigarro, uma bebida alcoólica, algum outro vício químico que também traz esse envelhecimento. Então, envelhecer está associado a estresse. Ah, então bora ser feliz. Aí a gente envelhece, mas na beleza da senilidade, né? Dessas fases que vão chegando aí na nossa vida. Doutora, a dormência também pode dar na pele por conta de emoção? Pode. Tem algumas pessoas o que a gente chama de parestesia, né? Uma sensação de formigamento, uma sensação de dormência, assim. E às vezes é associada a um ataque de pânico. A pessoa não sabe que está tendo um ataque de pânico e ela tem aquela sensação de formigamento, de bichinho andando pelo corpo. Pode estar associado a pânico também. Agora, essa questão, né? Não quero olhar muito para a doença, ou não quero olhar para o sentimento, e ainda tem gente que está menosprezando ou achando que está ali no rol da frescura, não é nada importante. Isso acontece também com essas manifestações na pele das nossas emoções, doutora Paula? Acontece muito porque lesões na pele são muito estigmatizantes, né? Então elas trazem muito preconceito das pessoas à tona. Credo, que sujeira, credo, você não se lava direito, credo, você não se cuida direito, você é porca. Já cheguei a ter paciente chorando na minha frente por causa de psoríase. Então, ela tinha só nos cotovelos e nos joelhos, então, calorzão, ela só andava de calça e blusa de manga comprida, porque ela sofria muito bullying da família. Não era nem dos amigos, era da família que falava que ela não esfregava direito aquilo. E aí aumenta mais as condições que agravam a doença. É triste de ver isso, né? Porque o emocional fica mais desequilibrado ainda. O emocional fica mais desequilibrado, a pessoa esfrega, ela só machuca mais uma pele que já não cicatriza bem, que já está num processo de metabolismo acelerado. Então, não consegue ficar o tempo suficiente com a pomada, com os cremes para ter um efeito. É triste, a pessoa só sofre mais, com certeza. A psoríase tem que causas, doutora? Ah! É outra coisa que a gente dá o nome, mas a gente não sabe apontar direitinho onde é a causa. A Além das emoções, né? Então, mas não é comprovado. As pessoas conseguem falar assim, pode estar relacionado às emoções. Você fala, é relacionado à emoção.
Existe uma questão familiar, né? Existe uma predisposição genética, mas não necessariamente. Tem muita gente que tem sem ter nenhum outro caso na família. Um outro caso que eu vou contar. Paciente, essa é a parte boa de já estar com mais de 45 anos, essa tem bastante história para contar. Paciente que não falava não para a família. Então, ela era motorista de todo mundo, do marido e das 2 filhas. Ela trabalhava fora, cuidava da casa sozinha, porque o marido era exigente. Ai, ninguém faz como você, ninguém cozinha como você, ninguém limpa como você. Ela estava sobrecarregada. E ela já estava com uma psoríase que pegava couro cabeludo, só não pegava rosto e corpo todo. E aí tem os tratamentos que são imunobiológicos, que são tratamentos super indicados, só que eles podem reduzir a imunidade da pessoa. E aí eu virei para ela e falei assim, antes de te encaminhar para alguém que vai fazer o injetável em você, você não quer ir para terapia? Ela começou a falar não. Então, compraram um outro carro, o marido dividia as responsabilidades com ela, e ela falou assim, ai, doutora, tá tão bom, falei não, fiquei egoísta. E não é egoísta, ela tá só se cuidando. Vamos aproveitar para conferir a pergunta da nossa audiência. Há mais de 15 anos, ela nos conta, eu tenho dermatite de contato para a doutora Paula, nos dedos polegar, indicador e médio da mão esquerda. Já fui em vários dermatologistas e queria saber se tem alguma relação com a depressão e a minha ansiedade. Pode ser a causa? Bom, aí me colocou numa saia justa, né? Vamos às orientações. Assim, poder pode, mas quando é tão localizado desse jeito, especialmente se for a mão dominante, a mão com a qual ela escreve, às vezes pode ser alguma coisa com a qual ela lida mais com essa mão do que com a outra. Estresse, como ele libera o hormônio do estresse, libera outras substâncias que circulam no sangue, normalmente são lesões mais generalizadas. Pode estar relacionada? Pode, mas ela tem que começar a observar, talvez, o que ela mexe com a mão esquerda e fazer algum teste alérgico, para ver se tem alguma substância do dia a dia que é tão corriqueira que ela não percebe o que esteja causando isso. Então, iniciar com uma nova consulta ao médico e pedir aí uma observação um teste de alergia. Seria isso? Como a doutora Patrícia falou, a gente tem que excluir outras doenças ou outros fatores de causa antes de falar assim, talvez seja só emoção mesmo. Sim. Acne também pode ser feito de emoção, doutora? Pode. Pode. Porque quando que acontece? Então vamos pensar, o adolescente ele já produz mais hormônio sexual e especialmente a testosterona, que é um hormônio que age super intensamente na pele, aumentando a oleosidade e a inflamação. Mas quando você está estressado, quando você está com esse hiperestímulo, então, caso rápido, o paciente ontem me falando que a filha de 14 anos leva o celular para assistir série durante o banho. A menina não fica sem o celular. E aí ele instalou um aplicativo que ele consegue monitorar. Ela estava 4 horas por dia só no TikTok. Fora os outros aplicativos onde ela fica hiperestimulada o tempo todo. Então o cérebro está estimulado, estressado o tempo todo. Cérebro estressado o tempo todo, ele estressa o corpo. Quando a gente está estressado, a gente produz um hormônio que chama cortisol. Só que junto com ele é liberado adrenalina. Então ele mantém o estresse mental e esse hormônio cortisol piora a acne da pele. Então aquelas pessoas falam assim, eu percebo que quando eu estou estressado piora a acne. É batata. Aí junta isso na adolescência, que já tem também, né, pelo período fisiológico, esse aparecimento, chega o paciente feliz para a senhora. E a necessidade de aprovação o tempo todo do adolescente, né? E essa questão de mídia social, onde as pessoas postam fotos e vídeos de si mesmas com filtro, ninguém mais quer ter uma lesão de acne. Então tem uma medicação que é a isotretinoína, que era usado pontualmente para algumas pessoas, porque tem danos hepáticos, você tem sobrecarga renal, tem uma série de questões no corpo, de efeitos colaterais, de cuidados que precisa ter. Hoje em dia as pessoas vêm dando chilique no consultório. Eu quero tomar, porque eu preciso tomar, meus amigos estão tomando, está todo mundo tomando, ninguém tem espinha. Então, baixíssima tolerância à frustração, porque como você está sempre no mecanismo de recompensa, você está sempre sendo estimulado. E aí você não pode ter uma espinha, você não pode ter um defeito. E o que a pele gosta, a gente pode dizer assim, o que faz bem para ela, doutora? A gente precisa de pais que deem o exemplo, que larguem o celular para ficar com os filhos, porque isso vai trazer bem-estar para todo mundo, né? A gente precisa de uma alimentação equilibrada, então não exagerar em nada. Açúcar refinado em exagero
laticínio em exagero, farinha refinada em exagero, isso pode piorar a acne, pode piorar a oleosidade. Então, 5 cores no prato, vamos comer vegetal, vamos comer legume, vamos comer proteína, vamos comer o carboidrato, mas tudo junto, né? Comer fora de tela, comer interagindo com outras pessoas. Então, você tem o prazer do que você está comendo, você está sentindo o que você está comendo. É uma forma de meditação também. E prevenção dentro da dermatologia, né? Um hidratante adequado, um protetor solar adequado, evitar água muito quente no banho, o sabonete adequado nas áreas que tem que ser usados de forma adequada, né? E, se possível, procurar um dermatologista porque você vai saber o que é adequado para você. Sim, porque tem a diferença de pele. E aí a gente se trata individualmente. E a doutora, bem antenada, já conecta com a nossa emoção e vai percebendo. A gente tem uns minutinhos ainda, vamos já destacar as redes sociais para a nossa audiência continuar acompanhando. A gente destaca a doutora Paula Cian, dermatologista, conhece tudo de pele. Obrigada por ter compartilhado com a gente essa relação tão importante da emoção e da saúde da pele e a ocorrência de diversas doenças. E a doutora Paula, você pode continuar acompanhando o trabalho dela pelo Instagram, @pelecom_alma. Exatamente. Sugestivo, doutora. Com certeza. Um grande abraço, até um próximo encontro.